Acho que agora vai. Content. Deixa eu dar uma olhada aqui se tá aparecendo pra mim aqui. Agora vai. Agora sim. Deixa eu compartilhar aqui no Discord. Segunda parte. Pessoal, tô aqui na casa do meu sogro, aniversário dele, então tá uma beleza. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vai ficar essa aplicação, porque falar é fácil, né? Mas mostrar que é bom mesmo aí é outra coisa. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, localhost 3000. A ideia é você ter device, então o device ele tá aqui, você faz um login, beleza, fiz o login aqui, eu venho aqui, posso dar um follow nesse cara, ele vai dar o follow ali, vai sair daqui, vai renderizar ali também. Eu posso dar eu vou aqui no profile do Gray aqui e vou dar um like nesse cara, vou comentar também, muito bom, apareceu aqui. Deixa eu ver mais o que é legal. Vamos ver aqui no 20. Esse profile 20 aqui é o da Emélia, isso mesmo. E aí, deixa eu ver se isso mesmo, ó. Aqui eu tô no incógnito e eu vou fazer o seguinte, ó. A Emélia vai falar assim, ó: vamos comentar ao vivo. Já deu aqui outro comentário, beleza. E aqui, olha o que aconteceu na minha janela. Eu, como Rodrigo, tô visitando dela aqui, apareceu pra ela. Mas se eu tiver, vamos supor que eu tô visitando o tal, esse fulano aqui, e eu vou comentar aqui, ó. Será que funciona? Não tem nada a ver, não vai fazer aqui, entendeu? Vai fazendo só no local correto mesmo. Então eu vou fazer isso utilizando Hotwire. Eu não vou usar Broadcast, vou usar o Hotwire, que é muito bom, tá? Vocês vão entender como é que funciona e tudo mais, mas isso é só lá pro vídeo 4 mais ou menos. Por enquanto a nossa missão é simples, a gente precisa fazer toda a estrutura do funcional aqui, né? Precisa fazer a estrutura funcional, e porque hoje está dessa maneira aqui, ó. Hoje está assim. A gente precisa ainda chegar neste jeito aqui, deste jeito, bonitinho. Inclusive até essa barra de rolagem a gente precisa sumir com ela, tá? Então vamos lá. Deixa eu já fechar isso aqui. Deixa eu também parar com o meu projeto aqui que está no dono, que eu tenho ele pronto. E eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tô no... Isso aqui é Ngrok. Ngrok. Deixa eu fechar o Ngrok também. Deixa eu sair daqui. O dono também. Sair daqui também. E eu acho que eu tenho que entrar no Rails Lives Instagram. Beleza. Git Flow, Feature, Start. O que nós vamos fazer agora, hein? Seguindo mais ou menos a ideia aqui. Let's have a look what's going Eu acho que a gente podia pensar já, como ele tá falando aqui, na questão de... on right now. We got BG white, we got border gray, we got reg overflow X scroll. Okay, let's have a look what the hell's happening here. Alright, so we've got everything looking pretty good at this point. Now I do want to double check something. Crown slightly gray. Okay, so if I go over to my index.js, so let's go back to my index.js pages, and I'm going to actually make the background a full sort of color behind it. Okay, so at this point I'm going to do BG gray. Ah, tá. Então
Vamos seguir daqui pra frente. Ele vai, né, tá mexendo na página da home mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, git flow, start, home, home, layout. A gente já tá no git flow, edit, main. Beleza. Acho que tá tudo certo aqui. Rails S. Vamos ver como é que tá aqui no nosso inicial. Tá ok dessa maneira. E ele diz o seguinte. Of 50, right? So you should see a slight. Então vamos pegar aqui. Deixa eu fechar esse done aqui. E pegar o nosso realmente funcional. Application. Deixa eu ver, ele está englobando. Deixa eu ver o que tem na nossa home aqui. Gente do céu, vamos mudar umas coisas aqui, ó. Porque na verdade isso aqui, o header, tudo isso tem que estar dentro de uma div. A classe bg gray 50. Vamos colocar isso aqui tudo aqui dentro. Eu vou colocar deixa eu pensar como é que eu vou organizar. Por enquanto eu vou tirar isso daqui e vou deixar dentro da nossa home. Se a gente atualizar aqui agora, vocês vão perceber que temos aqui a parte, né, mais acinzentada. Gray being applied, but you can see it's not actually up to the height of the screen. So what we need to do is set a minimum, or so we can just say the height of the screen, and now you see the whole page will go gray. Aí ele está dizendo que nós vamos fechar umas coisas aqui. Aqui nós temos que colocar um H screen para ocupar, acho que é completamente. And if you want to see a sort of like exaggerated effect here, you can say BG red 500. Isso mesmo, é para ocupar 100%. Agora sim, agora sim. Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente numa coisa que eu tô querendo ver, essa questão do background, desculpa, do scroll bar, ele não existir. Vamos colocar aqui no nossos assets, style sheets, vamos colocar aqui custom.css. Eu vou colocar aqui dessa maneira, hide scroll bar, e a mesma coisa assim. Vamos ver se eu colocar aqui, por exemplo, eu quero sumir com
essa parte aqui, ó. Vou colocar aqui uma classe hide scroll bar. Vamos até mudar um pouco, né? Colocar meio que padronizado, hide scroll bar, custom, custom. Vamos ver se vai sair. Ah, agora ficou legal, gostei, ficou bom. You can see that's essentially what we did. Okay, so BG gray, H for screen, and we're going to say overflow on the y-axis of scroll. Now I'll explain that afterwards. Right, so we are gonna have a scrollable aspect to this app, because you can see even here, and we're gonna hide that scroll bar. Right, and what I'll show you how to do that one afterwards. But I need to write scroll bar hide, and then I need to actually add in. Tá, ele tá dizendo também que é para, né, ter não ter barra de rolagem. Então vamos fazer a mesma coisa do custom, hide scroll bar, One more plugin to be able to hide that, because right now you can see we have for that. So all you want to do is go ahead and check that one out, and I like to show exactly how to install. Oh, break, give me 1 second. Config scroll bar hide. So we go restart. I think scrollable functionality. Okay, element 6 config done. Then we'll take that send my issue. Okay. Beleza, vamos avançando. Okay. Tá tudo so right now we've got this, and then margin X of auto. Ah, there we go, max of auto. I think that's what you guys were talking about, right? Tino might have been talking about that, right? So MX auto, right? That's the reason why it wasn't centering. So if you see now, it's just being slow to refresh, but it should work. There we go. That's very good, guys. Whoever spotted being slow to, that's the reason why it wasn't centering. Ele falou que no main, vamos dar uma olhada no main aqui, ó. O main não é max ou auto. Centering. So if you see now, será que é isso aqui que é o problema? MX auto. É isso aí. E eu acho que nós vamos ter que colocar alguma coisa aqui depois, mas vamos ver se vai precisar mesmo. Mas é isso aí que era o problema. A 3-column grid layout. Okay, so it looks very good. We're doing close. Yeah, we're still got a lot of content. Right, so we're gonna go ahead and tackle. Create a professional logo that best reflects your brand. Just go to around a bit. Okay, so we got the post. Now we're gonna go ahead and tackle the posts. Okay, so the posts are the interesting part, right? The post. Então vamos fazer os posts. Já que ele fez a primeira parte do feed. Deixa eu ver aqui. Cadê? Stories Home. Aqui nós temos o header, nós temos o feed, que tem suas stories, profile suggestions e é dentro do feed. Que eu tô pensando. Os stories já estão aqui. Profile suggestions. Sections, profile suggestions. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse cara daqui por enquanto, porque eu tô me atrapalhando com ele. Eu vou fazer do jeito que ele tá dando uma ideia aqui, ó. Aqui dentro nós vamos ter os posts.
aqui, posts. Agora sim, posts.html.rb, é isso mesmo? Posts. There we go. Okay. Now, can I bind variable post? We need to create CE. I am a post. Right. Oh, actually, no. This is going to represent all the posts, and then inside of here, we'll have several posts which get rendered out as components. Okay. So we go back to our feed. We're going to go ahead and import that posts. Okay. Now we have the posts. Cool. Go back into posts, and then we can kind of begin work over here. So you see how we're slowly drilling away at this thing, getting it to where we need it to get to. Okay. So at this point, I'm going to have some kind of mapping function to go ahead and pull out all the posts that we have inside of our system. Okay, so at this point, I'm going to go ahead and create a post function. So post.js, which is a functional component underscore RFC to get it set up. And oops, and just like that, we have our functional component. There's going to be a H1 saying, I am a post. Right, and over here, I'm going to render in one post. Vamos ver se é isso mesmo. Eu vou colocar aqui uma div. Beleza. Eu sou um post. E aqui eu vou colocar várias. Vou colocar 10.times.each do. E vamos preencher com 10 posts. Beleza? Vamos ver se foi. Eu sou um post, eu sou um post, eu sou um post, eu sou um post. Beleza. Transform for looking. That's all hours in. We're still going strong. Right, so we've got the post coming over here. So got some dummy information. It's gonna be a simple initial idea using and I love you. Best damn community. Image is add on as a sort of going to be the little thing over here. Say image equals, and this one would be, let's just say the same thing. And then we're going to go ahead and say caption and say this is dope. This is nothing. Subscribe and destroy the like button. Tá, vamos fazer o seguinte. Aqui vamos pegar o home helper. Vamos fazer o seguinte. Def post. O que ele tem aqui? Um ID. Ele tem um username. Ele tem uma user image. Como é que eu vou pegar esse user image? Eu acho que vamos testar, né? Para ver se pega alguma coisa aqui. Placeholder veículo. Vamos pegar esses caras aqui. Não, peraí, calma. Eu preciso de um image, que é desse jeito. E aqui um avatar. Avatar image. Uma caption. Que é faker. O que precisa disso aqui? Sobre os subscribe and destroy. There we go. For the YouTube algorithm. I sound like Stephen Graham. Right, Mario Cano, what's up from Colombia? Right, let's go. So we have all this stuff in the dummy data, right? So I'm going to go ahead and just sort of copy and paste this a few times, like so, maybe twice for now. And instead of rendering this out, dummy post, I'm going to go ahead and map through. Okay, so I'm going to say dummy data. In fact, let's actually call it posts, right? Because then we'll have to. Vamos fazer o seguinte.
aqui eu tenho esse fake aqui, né? Post, ó, 10 times. E aqui eu vou fazer o seguinte: locals, ó, partial, desse jeito, e aqui é local post, e aqui nós vamos fazer do a nice little replacement dot map. Now for every single what's that? Okay, I'm gonna say user. I love that damn double work. Comment while we're coding. Clarity of your tutorials. We have our come through as props here. We those values. Crap. What I want to do is actually go ahead and you can do dot post and then connect the database. It's not going to be a straight mapping. I'm going to have to access the object that comes. The buttons. Then we're going to have the buttons. Ó, precisa de H1, header, image e os botões, captions, comentários, input box, etc e tal. And then inside I have a div, a p tag inside of it. Então vamos fazer o seguinte. Ele falou que no header precisa de uma image tag que recebe post, image, deixa eu ver se é isso mesmo, image, isso mesmo, image. The p tag is going to have the username. O P vai ter o post username. And there, okay, so this is the header for the post that we want to take up the right is actually now. So remember that. So we're going to have the React outline icons, so you guys can feel free to copy that in. Now over here we're going to have the following chucked in. We're going to have .h5. Dots horizontal. Deixa eu pegar alguma coisa meio que pronta aqui. Ai, caramba. Fechei o projeto sem querer. Deixa eu ver onde que ele tá. É dots horizontal, dots, é dots mesmo, dots horizontal. Okay, so let's hit save and then de altura 5. Deixa eu só ver se vai funcionar isso aqui agora. O que deu de errado aqui no meu rufo? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ó, a gente tem o post, beleza. A gente tem os posts aqui sendo passado e um post aqui. Será que eu preciso passar aqui? Take image. Não sei, vamos testar isso aqui. É, funcionou. Mas eu queria de outra maneira. Deixa eu ver se existe alguma gen para isso. Gen, faker, image, rails.
acho que é essa aqui, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ai, caramba. Vamos ver. Vamos deixar assim por enquanto, porque... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Não sei. Vamos deixar por enquanto assim. Então vamos lá, vamos seguir. Let's just see what the hell's going on over here. Okay, let's look at user image. I'm gonna go ahead and say clarity gives us the rounded look and feel. I'm gonna say height and width of 12, height and width of 12. Someone said no style components. Dude, I love tailwind too much now for that shit. Aspect ratio, we kind of want it to be, you know, looking pretty good. Então vamos fazer o seguinte. Esse aqui não é essa primeira aqui é a imagem do usuário. Então é user image. E aí ele falou que a classe desse user image é rounded full width 12, height 12, object contain. Good. And then we're going to say a border around this with a padding of 1. Olha, ele tá falando também que tem que ter uma borda, mas tem um pad 1. And legal, margin right of 3. e que é uma margem da direita de 3. Deixa eu ver aqui. Acho que tá ok aqui. É isso, ó. Okay. Now I'm probably wondering what the hell, there's no margin right of 3 here. Firstly, the padding of 1 gave us this, the border gave us that top gray element. But in order to get the elements next to each other, I need to give the parent container a flex class name. Now I'm going to center all the items on the center like so. If I get rid of... Sim, ele está dizendo o seguinte, que a gente precisa colocar esses elementos para que eles fiquem em flex, para colocar eles né, na horizontal e não na vertical. of the item center, look what happens. You see how they kind of go off center? So item center centers them over like that, and then a padding of 5 gives us a little bit of breathing room. Okay. E ele tá pedindo Sheba says, you're too fast. I'm only able to watch no code. Anyways, thank you so much. Honestly, it's because we have a lot to go through to make sure that we on likes and say that is it goes ahead and actually take name, and this one is going to be a flex 1. Now what flex 1 does is it goes ahead and actually takes up that room. So it says the middle. É isso mesmo. Ele tá pedindo agora o flex 1 aqui. Deixa eu explicar para vocês. Flex 1 é para empurrar, para eu tentar ocupar o máximo possível, né? Então, fazendo isso, eu vou chegar aqui e vou ver o seguinte. Olha lá, ó, como é que ficou. Tá o nome aqui direitinho e tudo mais. Middle one to take up as much room as it can. So it's flex 1. So that flex yourself, right? Get bigger. So that's what it's doing right there. So we say font bold, there we go, and at this point we can go ahead and hit save, and you see how the username became bold, right? So and then we got the dots horizontal or the done. Say class name equals bg white, and I'm going to say m1, so bg white, and I'm going to give it a border, and I'm going to say okay. Now you can see that's. Ó, ele falou o seguinte, que o post em si,
cada post ele tem... entendi. É porque como a página toda ela tem um BG, né, um background color de gray, ele quer que o post tenha de branco, para que seja destacado. Então, ó, BG white. It's already looking a hell of a lot nicer, right? That looks bloody Ele clean. tá dando margem Y de 7, border, tá forçando ter borda, e em dispositivos pequenos, se eu não me engano, só em dispositivos pequenos, ser rounded. Então vamos ver. And if everyone's quiet in the comments right now, let me know. Is it because you're kind of concentrating? I want to know. I always focus on this stuff. I had it done at this point. That looks... Vamos ver agora como é que ficou. Ó, olha como é que ficou legal. Tá vendo que o BG parece que não, né? Mas o branco já fez a diferença aqui. damn good. Looks pretty clean. Ready to kind of plug in with a database. Start pulling in info. Now, you probably know me if you know me at all. the next thing is the image, right? Next, the object cover, but we're going to say the... É a imagem mesmo, quer ver, ó? Já passou a parte do header. Isso mesmo. Mas tudo tá dentro. Deixa eu tirar uma dúvida. É, tá tudo aqui dentro. The width should be the full cover. Okay, info. Now, the next... Flex, item center. É, tá aqui dentro. Aqui nós vamos colocar a imagem. Next thing is the image. That, and this next thing we should do is class name, and we're going to say object cover. So for this one, we're going to do object cover, but we're going to say the width should be the full width of the grid that it sits in. Aí vamos colocar o seguinte: object cover e widget full. Okay, so what we mean by this... Vamos ver se funcionou de acordo com o que eu esperava. Exatamente. Funcionou do jeito que eu queria. Is if we make this a thumbnail here at this point, looks how good, that's why good that looks. All right, whether it's on a phone, it's just because my... There we go. We're literally... Agora I'm gonna vou colocar focus. os botões. So, right, first icon, like oh, but we actually pull in two. So we pull in the heart icon from the outline variant. Vamos colocar aqui agora os botões, né? And then we actually pull in the same thing from solid, but we can't call it the same thing. So we rename it as heart icon filled. Okay, so that's how we do it. Angelino says, hey Sonny, back on track. Green said it live coming up. And we have the chat icon. Ah, ele tá colocando tudo dentro de uma div. Então vamos colocar também dentro de uma div. Variante. Eu acho que esse aqui é solid. And we Aqui é chat. have the paper aeroplane icon as well. E o paper airplane Hit save. icon. And we can see these actually custom things. We're going to create a new button off side, right? Over it, I want the transition on all the transition elements. I want that's that silky smooth. Ele tá falando que todos esses vão ter um H7, hover scale 125, cursor
pointer, transition ao duration 150 e o easy out. Deixa eu copiar isso aqui. Eu vou salvar e vamos ver como é que tá ficando. Beleza. Só que eu acho que os botões vai ter uma mudança aqui. Smooth look. That's looking pretty nice, guys. Pretty good. Okay. So Nenhum deles a variante é solid, não. Então vamos tirar essa variante solid aqui. with that done, now we have this custom utility class that we went ahead and introduced. Okay. At this point, the div over here. So we're already getting people trying to get me through this, and that puts it all in a row. And then we say space x of 4 to give it a bit more spacing, space x of 4, and that way they're not so touching. And you see how the transition kicked in, right? So look at that. Now that we got that transition, all it gives you a nice transition is over here. Now, what we could do to simplify our life is we can add another div. We can pop the icon outside, so bookmark icon like so. And this one would be, again, you guessed it, class name of button. Okay. Now what we can do is, to make this really easy, is we can go ahead and give this. Porque vai precisar de outro aqui que é pro bookmark, né? Então o que ele fez? Ele pegou tudo isso aqui ainda e colocou dentro de uma div. E aí ele colocou isso aqui dentro assim e vai duplicar e vai colocar aqui fora. Aí esse cara aqui vai ficar um bookmark. E ele colocou BTN também. This a class name of flex. And we can go ahead and say justify the space between these two elements, and boom, it spaces them out before us, right? So it becomes a lot easier when you do it this way. So I can see loads of people. É isso mesmo, porque vejam bem, ele precisa dos itens aqui, a sua esquerda de um lado, mas o bookmark tem que estar do outro. Então, por isso que ele fez dessa maneira. Então vamos ver como é que ficou. Realmente, ó, funcionando. People were coming up with a solution to that, right? But it actually fixes it for you, right? So at this point, we can go ahead and do a padding on the x-axis of 4 and a padding on the top of 4 as well. Aí ele falou que é para dar uns paddings aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, padding x4 e um padding top 4 também, né, de 4, padding x, padding 4 e top de cima. And you'll see some beautiful little spacing that gets thrown in right there. Okay, chucked in. The next thing we need to do is add in the next section underneath here. Vamos ver aqui, vamos salvar e vamos ver como é que ficou. Agora a coisa começou a ficar. Opa, faltou um padding x. O que eu tô fazendo de errado aqui ainda? Que na verdade Nicely chucked in. The next thing we need to do is add in the next section underneath here. Okay, so what I'm now going to do is I'm going to add in the I'm going to add in the, let's do this one first. We'll do the likes later on. All right, we've got a lot to go, so this is huge. Make when I'm building community just clean and deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. PX4 não. Agora ele vai fazer a caption aqui, né? Então vamos fazer um div
At this point, I might as well make our life a little bit easier and have a bit more space. And then I'm going to go ahead and say, actually, with padding 5, and I'm going to automatically make this a truncate in case it gets too big. Class padding 4, padding 5 e tá dando truncate pro texto automaticamente. And I'm going to have a span inside, right? And there's a reason why it is, but I'm going to say the span the username. Oops, span the username. And then I'm going to have the caption outside of it, caption like so, okay? And now after the username here, I'm going to add a space like so, okay? So vamos ver se vai funcionar isso. Aqui eu dou post, username, ele falou para dar um espacinho aqui e aqui na verdade é um P, ele não colocou um e tal, então e dá um enter aqui e agora ele tá falando para colocar o cap, como que é o caption, então o post caption. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, tá certo. Dá os usernames e tudo mais. So now you can see it's too short. More functionality yourself, all that good stuff. Truncates if it gets too short. Now you can add in the show more function done. Now class name at this point, well, we can wait. Okay, looking pretty good at this point, right? Ah, tá. Ele falou que no spam ele quer colocar fonte bold e a margem direita como 1. Beleza. Olha lá, como é que ficou. I think that looks kind of nice, guys. Just, you know, smash thumbs up button if you agree with that. Initial step afterwards. The next thing we're going to do is introduce this bottom input container field, the actual input box field. Okay, so I'm going to have a div, and then I'm going to have all the E pulou comments aqui. Pulou comments. Poxa, toda hora esse roof tá dando problema aqui. Mas beleza. Sorry, no comments. This can be the input field. Esse P aqui agora ele vai fazer o input box. So this is not going to be a div off the bat. It's going to be a form. Okay, and this form is going to have, you know, as you can imagine, it's going to have the input in the middle, then it's going to have the emoji icon on the left, and then the post button on the right. Okay, so the emoji icon is going to be this emoji happy icon like so, and then we're going to have an input field. This is such a vibe, this track. Right, and then we're going to have a button over here which says post. Acho right? que é assim. Vamos testar se isso aqui funciona. O que eu fiz de errado aqui? Isso mesmo, já tá lá. Se a gente olhar aqui, dá o inspect, a gente tem o form, método de get e tudo mais, ó. Aqui a gente tem Now, as you can see, it just comes in with this massive smiley face or 4K up with a class, and we'll say flexi. Now we got all. Ó, o form ele tô colocando algumas classes aqui, ó. Vamos colocar uma classe flex items center e um padding de 4. Aqui a gente vai colocar um ícone que é o, deixa eu ver de perto aqui, emoji happy. Emoji happy. Aqui nós vamos colocar um text
field tag. Aqui vai ser Into a row central. Now the input field is more of the interesting one. Here we're going to say class. vamos colocar só um search aqui. E aqui o valor vazio, a classe vai ser, que ele está dizendo, Class name, and this class name will be a border none, right? I'm going to say flex one because I want that to take up the majority of the space on the page. So you can see now it's taking up the majority of that room. I'm going to say the focus ring. So right now, if I focus on this, we get this ugly little ring, right? So we're going to say focus ring. And if you're wondering, by the way, so focus, when I focus, the ring should be 0. If yours doesn't work when you do that, right? Or when you do outline none, it's because we had that tailwind plugin. Remember, it allows us to easily eu vou ver o que esse focus ring faz. E esse outline none também. Porque eu tenho quase certeza que é aquilo que a gente utilizou no outro lá em cima. Quer ver? Eu vou salvar aqui. É isso mesmo, mas override the styles. Right, so the tailwind plugin that I'm e aqui um botão. Esqueci de colocar um botão, né? Botão tag post. Aqui. I'm referring to is the tailwind CSS. At this point, we're going to go ahead and add a comment. So like suave when this kind of music. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ó, aqui esse cara aqui é só, não precisa de ter essas outras coisas não. Ele só colocou o H7. E aqui é um add comment com um placeholder. Add comment. Vamos ver como é que ficou. Aí, ó. Boom. There we go. Just like that. It comes in. I feel so like suave when this kind of. Esse form P4. Estranho aqui. Tá muito colado. Mas tá Boom. There we go. Just like that. Elegant. Do for the next. Just like that. 400. The base of our post. And just like that. Just like that. We have the base. Okay. And just. Aí ele falou que o nosso botão ele tem uma classe de fonte semi-bold, text blue 400. Just like that. Just like that. E vamos ver como ficou. Aí, ó. We have the base of our post looking damn beautiful, right? I think that looks really nice so far, right? Let me know if you're impressed so far, right? If you learn to figure out, do the next portion of this, which is actually going to be, let's figure out the side part. So we've done the stories and the posts. We will connect this to the back end, have a modal that pops in, right, which would be responsible for this mini profile. Really nice. And recognized me in person, which was flipping fun. That was my first kind of, you know, fan. Lembrando que ainda falta aqui comments, só para não passar batido. Precisa do comments. O que tá dando de errado aqui? Vamos ver agora.
fan moment. Right. So now what I'm going to do is I'm going to go over to the index. I'm going to go to my feed. So let's go to my feed. And then inside here, we have the mini profile. So falou aqui dentro do nosso feed. Deixa eu ver aqui. O nosso feed tá aqui. Então deixa eu fazer o seguinte. Esse é o feed. Seção. Se olhar, ele tá dentro do main. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou fazer um... what I'm going to do is I'm going to kind of keep it open like this right now. So it's kind of highlighting the mini profile over here. But we're going to create a mini. Tô pensando aqui como é que eu vou fazer. Pensar aqui como é que ele tá fazendo. Essa aqui é a direita, então feed. E aqui right bar. E aqui eu vou colocar um duplicate. Right bar. Section. Mini profile element. Okay, mini. E ele tá dizendo pra gente renderizar aqui. Render components. Mini profile. Deixa eu ver se tá tudo certo, porque eu tô dentro da minha index. Eu tenho a height bar e dentro da height bar eu tenho o profile, mini profile. Aqui eu vou colocar um mini profile. Mini profile like so. Now this mini profile, restart that song because that was actually such a vibe. So we got the mini profile, and I'm also going to do the suggestions while we're here, right? So we're going to say suggestions. Oops, suggestions. And I'm going to create the suggestions component. Chad started, yeah, loving this vibe right now. It's so nice, right? Underscore this in like so. Well, looking pretty nice at this point. The actual sort of, you know, row data first. Let's sort of style it up. As you can see here, it working as the way extra large screen, right? Now extra. Ele tá dizendo que é o seguinte, entendi. O mini profile, o right bar, a section, por padrão, né? Mobile first, ela é escondida. Mas no extra large may sound like a massive thing, but it's not. Column span should change. vai dar um inline grid. E dispositivos médios co span Change to 1. Okay. Now it's hard to see at this point, but we should see it just disappears at that point, right? That's spot. Go ahead. Vamos
seguir. So, in the image, firstly, Vamos pro mini profile. Será que tá faltando alguma coisa aqui? Right bar, mini profile, precisava além do o suggestions. Então, suggestions. Então vamos lá no mini profile. Oh meu Deus. Mini profile. next, I'm going to go ahead and pop in the image firstly. And right now, the mini profile will pull, when it's done, it will pull this information from your logged in user state. Okay, right now, I'm going to fake it until. Tá, ele tá falando aqui. Quando tiver logado, vai usar o do usuário. Então, vamos colocar aqui image tag. Fake avatar. Oh meu Deus. Fake. Pô, podia aparecer, né? Fake. Deixa eu ver aqui como é que fez isso. Cadê avatar? Image. Until we get that functionality up. Just for now, right? I promise this picture is going to be a rounded 4. Okay, now the vibe's coming up. Rounded 4. And border. There we go. And we should have a nice little kind of border. Hasn't really popped in yet because we're going to give it a padding of 2 pixels to be precise. Okay. And it's super. Ah, tá. Ele tá dando precisamente 2 pixels. Super subtle. Can you see how it's very subtle in the backdrop? 14. Margin top de 14. And a margin left of 10. E a margem esquerda de 10. Okay, there it goes. It kind of pushes it out the way, but I'm not going to go depth of 16. So width of 16, height of 16. All right. This is dope. Welcome, guys. I'm from Finland. I got random. Acho que ele errou aqui. Que aqui na verdade é 16 e 8 16. De altura 16. Vamos ver como é que ficou. Randomly recommended for this book to list in a hard value of Sangha for now. H3. It's just going to say welcome to Instagram. Okay. And then for Aí aqui de baixo. this one, I'm going to say. Actually, we're going to style the outer div first, right? So this final. Ele tá, não, vamos fazer o que ele tá fazendo. Colocar a classe aqui, primeira. Div could be in the center of the page in order to get that right. Sort of, you know, spacing that. Isso mesmo, flex, item center. We'll get that looking right afterwards. We'll say flex item center, justify between. Justify between. And we're going to say margin top of 14, and I'll show you why this is the case. Tá pedindo margem top de 14 It's in the second margin left of 10. e margem left de 10. Aqui ele colocou uma div, H2 com alguma coisa e H3 com welcome to Instagram. Okay, so we kind of got this working right now. Okay, the final thing I want to do is say button Vamos ver como é que tá ficando.
Tá certo, tá indo bem. Só diminuir a quantidade de posts aqui, né? Vou colocar só uns 5 aqui. Beleza. On this side, and this button's going to say sign out. Right, and this is what this one is going to be sort of only rendered. This kind of, you know, mini profile will only be rendered once per. E aí colocar aqui fora. Deixa eu fechar. Disso daqui também. Ele falou para colocar um button tag. Muitos desses button tags vão virar links, tá, gente? Vão virar links. Lembre-se disso, que a gente vai usar device. Então vamos colocar aqui. Sign out. Vamos ver se funcionou. Tá ok. For logged in the end, so that's why it will be kind of actually what to do. I'm going to introduce a div. I'm going to pull the mini profile and suggestions inside of it. Deixa eu ver o que ele fez aqui. Essa seção que tá no right bar aqui, com suggestions e tudo mais, ele colocou dentro de uma div. Eu quero entender o porquê que ele fez isso. Que section div. Okay, now once we've got this open, what I actually want to do here, as you can see how immediately it's already container is right. And Luke was in the diamond call, thank you so. And here I'm going to say class name and equals fixed top of 20. Now what a fixed is it will be fixed. Ah, tá, porque ele quer que seja fixado no topo, até por isso. Fixed top of 20. Now what a fixed is it will be fixed to this top of the screen. So you see that? Oh, it's just fixed at that position now. So that side panel is fixed, and this is what happens for that entire div. So that's how you get this nice, beautiful effect that goes on like that. Right? Really, really nice stuff. Okay. Pô, mas é 20? Fixed is it will be fixed to this top of the screen. So you see that? Oh, it's just fixed at that position now. So that side panel is fixed, and this is what happens for that entire div. So that's how you get this nice, beautiful effect that goes on like that. Right? Really, really nice stuff. Continue. Spend it on the start. Please smack content as well. Right? So we're going to go to the div right now, and what I'm going to do, font bold. And then for the H3, I'm going to say text SM, text gray, 400. Oh, look at that. Look at it just clicks into 400. Oh, look at that. Look at it just clicks into place. Looks sick. For the button over here. This one's text. Aqui ele colocou mesmo sendo H3, por conta de semântica, text menorzinho. A cor dele, text gray 400, é isso mesmo? Text blue 400. E aqui acho que é isso. Agora aqui ele colocou uma text blue. And text should be small. E também falou que o texto vai ser pequeno. Should be font semi-bold. E a fonte não vai ser bold não, a fonte vai ser semi-bold. Who thinks we're going to reach 1 million subs one day? It's not even a question for me. It's going to happen. B.O.B. The video cost huge. That is, wow. Now, there is one more thing we can do for this outer div. E tem mais uma coisinha a ser feita para esse div aqui, ó. We can say, flex 1. Flex 1. And a margin on the x-axis of 4. This will give it a bit more space to breathe. Tá, tá. E aí tá dando margem de 4 para os itens para ele dar uma esticada nos itens. Right, because before it was a bit kind of cramped up, right? Now this has got a sort of,
ficando? Aí, ó. No, hover over cursor pointer effect on it right now, but it's not really doing much. The mini profile is done at this point. The suggestions is next. Okay, so suggestions is going to... Ofertas com até 60% off. É nos achados da semana do Mercado Livre. Compre agora no app. Igual a ele nunca existiu. É a salvação do nosso Brasil. Going to be using Fake.js again. So we're going to tap into that. Suggestions. Vamos para suggestions. One more time. Just let me know. What we did is we had to say set state. This is this bit right here. Amount of a component, you run it on the right, and if you look, if you add actually the units, okay. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou dar uma parada agora. Mais pra frente, mais no final do dia, eu vou voltar. A ideia é finalizar esse suggestion aqui, tá? Porque já vai fechar essa parte. E posteriormente começar com a estrutura dos nossos models, né, do banco de dados e tudo mais, porque a gente precisa do usuário, a gente precisa de autenticação, a gente precisa de story, a gente precisa de post, então tem tudo isso. E muitas coisas que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o button. Isso aqui vai sair, não vai ser mais button tag, vai sair, vai virar outra coisa. Outras coisas também que tá com cursor pointer vão virar link to, tá? Então vai ficar bem legal. Eu acho que a gente vai conseguir fazer algumas coisas bem interessantes, tá? Mais pra frente a gente volta aí de novo.